Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo você e toda a sua família. O nosso desejo é que Deus vos abençoe grandemente através deste programa. Hoje estudaremos a sexta lição deste trimestre, cujo tema é Quem domina a sua mente. Nessa lição, trataremos da realidade que mostra o diabo agindo de forma astuta contra os cristãos a fim de causar-lhes dano à vida espiritual. Destacaremos quais as áreas em que o nosso inimigo poderá atuar no âmbito material e também no espiritual, tendo como alvo a mente humana. E, por fim, concluiremos pontuando o que é necessário fazer para vencermos os ardis do maligno contra a nossa mente. Se você quer aprender sobre este importante assunto, não saia daí, continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A verdade prática nos diz, os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o seguidor de Jesus tem a mente de Cristo. Os objetivos específicos da nossa lição de hoje são três. Primeiro, explicar a Epístola aos Filipenses. Segundo, conceituar a palavra mente no contexto bíblico. E terceiro, expor o conceito da expressão a mente de Cristo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Filipenses, no capítulo 4, versículos 4 ao 9. Acompanhe conosco. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonatas Éder. Pai do irmão Jonatas. Pai do Senhor, pastor Nath Jackson. E do auxiliar irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nath Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 6, que tem como título Quem domina a sua mente. Semana passada aprendemos um pouco sobre resistir ao inimigo, baseado no capítulo 4 do livro de Tiago. E hoje nós estaremos estudando em cima do livro de Filipenses, que por sinal, podemos dizer assim, ela é conhecida por diversos autores como a Epístola da Alegria, embora o apóstolo Paulo, no momento da escrita desta carta, estivesse em prisão, mas ela é caracterizada, sobretudo, como a Epístola da Alegria, onde o apóstolo Paulo estimula os crentes a se regozijarem, a se alegrarem no Senhor, não obstante a sua situação de enclausuramento, a sua situação difícil, e esta é uma das epístolas que o apóstolo Paulo escreve em prisão. Pode-se dizer que essa epístola seja a epístola, ou a igreja especificamente, que tinha um lugar bem reservadinho lá no coração do apóstolo Paulo, Nós podemos ver isso até pelo próprio capítulo 4 do livro de Filipenses,
no versículo 1, quando o apóstolo Paulo se dirige àquela igreja e ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então mostra a alegria que o apóstolo Paulo tinha em relação àquela igreja. Foi esta mesma igreja que, quando o apóstolo precisou, no momento em que, quando estava na cidade de Tessalônica, pregando o evangelho, e não obstante a isso, a igreja não estava sustentando o apóstolo Paulo, que ele precisou trabalhar de dia e de noite. Isso você pode conferir lá em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 3, 2 Tessalonicenses. Você pode conferir isso também no capítulo 4 de Filipenses, onde o apóstolo Paulo ele vai agradecer, né? Vai agradecer versículos 14 ao 17. Ele vai agradecer àquela igreja que, embora não tivesse a obrigação de enviar sustento para o apóstolo Paulo em Tessalônica, mas o fez com amor, com carinho. Então, esta igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que abre a mão para a contribuição missionária, tinha um amor muito grande por Paulo e, por sua vez, o apóstolo Paulo também demonstrava um amor, um carinho todo especial por esta igreja. Embora que, como falamos anteriormente, seja considerada uma epístola da alegria, não quer dizer que esta igreja não tivesse alguns problemas, não tivesse algumas necessidades e que o apóstolo Paulo escreve esta epístola justamente para tratar desses assuntos. Então, em primeiro lugar, antes de falar sobre a epístola em si, a cidade de Filipe, né? Como é que nós poderíamos, irmão Jonathan Zeder, introduzir ao professor que nos acompanha um pouco sobre a cidade de Filipe e também dar um panorama sobre o objetivo e o ano em que essa epístola ela foi escrita? Muito bem, pastor. É importantíssimo que o professor em casa ele se detenha a esses detalhes, porque é o que vai dar norte à realidade da carta, não é? É uma das cartas mais belas que a gente vai encontrar de Paulo. Ele rasga literalmente o coração. Está passando por um momento difícil, porque essa carta foi escrita entre o ano 61 ou 63, que é o período que ele está preso, a primeira prisão, lembrando, em Roma, não é? E ele ficou sabendo, por Epafrodito, um dos seus cooperadores, que essa igreja estava enfrentando alguma dificuldade, principalmente porque o seu líder estava em dificuldade. É uma igreja que sente a dor do seu líder, não é? E essa carta, pastor, foi escrita para mostrar aos irmãos como é que Paulo estava se sentindo, não é? E também para que ele levasse um certo relatório. Essa igreja, o senhor comentou a cidade de Filipos, essa igreja ela foi fundada num momento bem complicado do ministério de Paulo, que nós já tratamos aqui em uma das lições, capítulo 16 de Atos, quando o apóstolo Paulo, por ser usado por Deus para repreender aquele espírito de adivinhação de uma das moças, ele acabou sendo preso, não é? Espancado, foi colocado numa masmorra e sofreu bastante. E aí essa igreja ela é fundada nessa dificuldade, não é? E mesmo assim os irmãos abraçaram o evangelho. Isso os historiadores dizem que essa carta foi escrita mais ou menos 10 anos após Paulo ter pregado a primeira vez aqui. Então é interessante o professor ler Atos 16, versos 9 até o 14, onde vai contar esse primeiro movimento de Paulo dentro de Filipos, né? Que era uma região rica, um lugar onde as pessoas se gabavam por receber a cidadania romana, né? Para quem não está bem situado na história, quem tinha o título de cidadão romano era ter o título mais alto daquele período, né? O próprio apóstolo Paulo, ele menciona isso quando ele vai ser preso, espancado, e ele vai ser colocado na masmorra. Quando vão tirar ele disse, não, peraí, eu sou cidadão romano. E os próprios guardas ficaram assustados com essa realidade de Filipos, não é? Uma outra coisa que a gente precisa também apontar é que, embora a igreja de Filipos estivesse passando por algum tipo de dificuldade, que a gente vai tratar mais na frente, como é o caso de um pouco ou não de ansiedade, que Paulo vai tratar, era uma igreja que se preocupava com seu pastor a ponto de mandar alguém saber como ele estava, não é? E aí, coadunando com o seu pensamento, não é apenas a igreja que tinha o coração, ou Paulo que tinha o coração na igreja, a igreja tinha esse coração voltado ao apóstolo Paulo também. Irmão Jonas, o tema, claro que a partir da epístola aos Filipenses poderíamos dar diversos recortes, né, para tratar de diversos assuntos, porque
o apóstolo Paulo trata de diversos assuntos. Começa logo a falar sobre a humilhação de Cristo. Isso, pastor. A humilhação de Verdade. Cristo, eu acho que é um dos cânticos, né? Segundo a tradição da igreja, era chamada de um dos cânticos que a igreja primitiva entoava, né? Para Capítulo 2, fixar, né? O capítulo 2, 2. fixar, versículo 6 ao 11, fixar justamente essa humilhação de Cristo, a encarnação do Verbo, a morte do Verbo e a ressurreição e a sua exaltação. Então, é um momento, é um cântico que sintetiza desde o nascimento até a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, poderia se dar diversos recortes, né, dentro de diversos assuntos aqui nessa epístola. Entretanto, o tema da nossa lição fala quem domina a sua mente. O autor, ele vai trabalhar o assunto específico do capítulo 4, versículos 4 ao 9, que vai tratar sobre a mente. Quando falamos de mente, o que é que a Bíblia fala sobre mente? Desde o Antigo ao Novo Testamento. E em que sentido a palavra mente se aplica nesses diversos contextos? Pronto, bem, pastor Jackson, é bom começar logo por um versículo, acho que é Filipenses capítulo número 4 e o versículo número 8, que é talvez um dos versículos mais conhecidos da Epístola de Filipenses, né? Mais conhecido. O texto diz: quanto mais, irmão meu, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer, pensamento. Aí a gente já entra justamente na pergunta que o pastor fez. O que seria justamente a palavra mente? A língua grega é uma língua riquíssima. E o autor da lição, por sinal, ele cita na página 41, estou usando aquela revista que é estilo Magazine, que é a maior, na página 41, tópico 2, sobre a mente no contexto bíblico, ele vai dizer que existe realmente uma palavra na língua grega, que é a palavra nous, que é traduzido por mente. Só que é traduzido por mente, traduzido por entendimento, traduzido por intelecto e traduzido também por pensamento e traduzido também por sentido. É interessante, se o professor da Escola Dominical puder nos acompanhar, 2 Coríntios, capítulo 11, que o conceito de mente aqui envolve não somente um pensamento, mas atitude, porque aquilo que a gente pensa, aquilo que ocupa mais a nossa mente, vai determinar o nosso comportamento perante a sociedade. 2 Coríntios, o professor da Escola Dominical pode nos acompanhar, capítulo de número 11, e o versículo 3 diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos. A palavra sentido aqui é justamente a palavra nous no grego, que é para pensamento, para mente. Existem outras versões que já tirou a palavra sentido, colocou justamente pensamento. Quer dizer, o que é que pode ser corrompido na verdade aí? A forma da pessoa pensar. Aí, aquilo que vai ocupar minha mente vai determinar também minhas atitudes, vai determinar até meu humor, tudo. Então, quando Paulo diz assim, nisso pensai, referindo-se àquelas qualidades que estão lá atrás. Aquilo que é justo, o professor da Escola Dominical pode nos acompanhar, capítulo 4 e o versículo 8, o texto sagrado diz assim, né, de Filipenses, desculpe. Vou pontuar somente algumas palavras. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, de boa fama, se existe alguma coisa, nisso pensai. Mas possa ser que de alguma maneira alguém diga da seguinte forma: é puro para você, mas não é puro para mim. Okay? Que é o que acontece lá na Epístola aos Romanos, capítulo 14, né? Perfeito. Aí, para fechar isso aí, isso foi orientação do Espírito Santo, também de Paulo, capítulo 4 e o versículo 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, fazei, e o Deus de paz será convosco. Interessante, então, pastor Jonas tocou num assunto muito interessante, falando sobre essa questão que o sentimento e a atitude devem andar juntos. Capítulo 2, o senhor comentou sobre a questão do apóstolo Paulo falar sobre aquele louvor. Ele diz no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. A maneira de pensar faz a gente agir de uma forma diferente. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender isso hoje. E uma outra coisa que os irmãos tocaram, né, o capítulo 14 do livro de Romanos, Isso, pastor. Né, que algumas pessoas às vezes pegam aquele capítulo como se fosse uma brecha
uma brecha moral, né, para estimular o relativismo moral. Isso. Não, de forma alguma. O que Paulo está tratando ali é de situações periféricas não normatizadas pela Escritura. Isso. Paulo diz, porque tinha crente que estava excluindo o outro, porque diz, olha, aquele crente, para ser crente, tem que comer legumes. O outro disse, não, para ser crente tem que comer carne. O outro disse, não. A guarda do sábado, né? A guarda do sábado, por comer exemplo. legumes, comer carne. Paulo disse, são discussões periféricas, são situações que não estão contempladas pelo princípio maior do Evangelho. Aí Paulo vai dizer, olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, pare de brigar se alguém quer ser vegetariano ou se alguém quer comer carne. Olha, quem come carne para o Senhor come, quem é vegetariano para o Senhor é. Então, quem come vegetal não condene quem come carne não condene quem come vegetal. Mas ele está tratando de situações periféricas, Perfeito. não está tratando de situações normativas que já estão arroladas nas Escrituras como princípios morais. E isso aí, por exemplo, o texto que foi citado pelo irmão Jonas, quanto ao mais, irmãos meus, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, a versão Almeida corrigida diz, nisso pensai. A versão Almeida atualizada diz assim, nisso estejam ocupadas Glória a Deus. as vossas mentes. Então, o que é regra de fé, é regra de fé. Princípio moral é inegociável. E já estava resolvido no capítulo 15 de Atos, né? Quando houve o concílio. Perfeito. Então, se é princípio moral estabelecido pela palavra, não se tem que relativizar, não. Aqui é puro para mim, mas não é puro para você, não. É norma de fé, é regra de fé. Então, se é regra de fé, não se pode de forma alguma relativizar. Mas, queridos irmãos, nós estaremos no próximo bloco comentando ainda sobre a mente, né, que é o campo de atuação tanto do Espírito, que o desejo de Deus é que, como Paulo diz, se vocês tenham a sua mente ocupada com as coisas de Deus, como também é o campo de atuação e ataque do inimigo. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade, estudando a lição de número 6, que tem como título Quem domina a sua mente. No bloco anterior comentamos já um pouco sobre a cidade de Filipe, né, que o autor baseia esta lição em cima da Epístola aos Filipenses. E é interessante, professor, que você possa ler a epístola no mínimo 2 vezes para que possa ter uma visão geral daquilo que o apóstolo Paulo está tratando, né? E o recorte que o autor está dando em cima do capítulo 4, que vai tratar sobre a mente. Sobre a mente, nós comentamos no bloco passado, o irmão Jonas comentou, irmão Jonas, falando da mente como uma faculdade psicológica, como uma forma de pensar, mas a mente também, na Bíblia, ela tem também o sentido de espírito e de coração, né? Por exemplo, aquele texto que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, né? Quando ele vai dizer que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem. Coração aí no sentido de mente, né, irmão Jonas? Perfeito. Coração no sentido de mente. É bom deixar isso bem claro, porque o coração, na verdade, principalmente no mundo ocidental, é a sede das emoções. Isso. E a gente, de maneira, assim, nós, né, de forma até poética, dizendo assim, o nosso coração fala, nosso coração pensa, onde, na verdade, está se referindo a uma mente. Questão intelectual, né? É porque o coração nada mais é do que um músculo que bombeia sangue, né? Mais nada, né? mais nada do que isso. E assim, quando se diz assim, coração relacionado à mente, está se mostrando um dos aspectos, na verdade, dessa mente que é o amar. E o interessante é que no pela Antigo mente. Testamento, embora as nossas traduções tragam a palavra coração, né, para trazer uma ideia, Perfeito. mas o original no Antigo Testamento, quando vai falar sede das emoções, é rins, né? Rins, As perfeito. entranhas, os Verdade. rins. Então, quando o judeu pensava sobre, aí a falar sobre a sede das emoções, para ele eram os rins. Para a mente ocidental é o coração. Só que, claro,
colocação metafórica, porque o coração, a gente sabe hoje, nada mais é do que um músculo bombeando sangue para o corpo inteiro. E aí, quando se fala sobre coração, está se falando exclusivamente sobre a mente, sobre o intelecto, sobre os pensamentos. E também, quando se fala de mente, está se falando também de espírito. Foi isso que o autor da lição realmente ele colocou. Lá na página de número 42, na revista que é esse estilo magazine maior, ele vai simplesmente mencionar Gálatas capítulo 6 e versículo 1. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Não está se referindo simplesmente ao espírito na sua forma separada da alma, mas sim a sua forma de pensar, um pensamento equilibrado, moderado, sóbrio, encaminha esse tal dessa maneira. Do mesmo jeito é aquela expressão, né, que algumas pessoas às vezes ignoram, que dizem assim, irmãos, fiquem em espírito de oração, né? Verdade. Dizer assim, aí alguém ignora, quem pode ficar em espírito de oração, né? Mas na verdade a terminologia está dizendo nada mais do que pedindo para que a pessoa continue orando, né? Nessa prontidão, tenha essa disposição mental de ficar intercedendo até que silenciosamente por aquela questão, não há nenhum problema com relação à aplicação dessa palavra. Mas, irmão Jonathan, quais são os campos, né? Nós falamos aqui no bloco anterior que a mente, tanto o Deus deseja dominá-la, quanto é o campo de maior atuação do diabo, é onde ele deseja escravizar, né? Quais são os campos em que as áreas que o diabo procura atuar quando ataca a mente humana? Muito bem, pastor. Essa pergunta é importante porque, como a gente já definiu bem, professor Jonas, foi muito feliz nas suas citações em relação à mente, a gente precisa ter cuidado porque ela pode ser utilizada para o bem, né? O Senhor pode dominá-la. E se o Senhor não a dominar, existe um outro ser que quer dominá-la, né? E Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 6, eu gostaria de ler esse versículo, 6 e 11 de Efésios, diz assim a palavra de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Essa relação entre as astutas ciladas do diabo, Paulo está usando o seu período, claro, na época, ele está falando sobre como é que o diabo luta, como é que ele combate, não é? E ele usa dois termos importantes que eu acho que a gente precisa pontuar. O primeiro que é a questão de astúcia, não é? Que o Ruach vai dizer que é o seguinte, são emboscadas, armadilhas e arapucas. Então, essa realidade precisa ser entendida, as astutas ciladas, não é? Como emboscada, armadilha e arapuca. E o que seriam as ciladas? É uma artimanha, são malícias, não é? Esperteza que Satanás vai usar para tentar ganhar a mente. Porque, como disse o professor Jonas no bloco anterior, se Satanás dominar a mente, pastor, ele vai dominar o corpo. Se Deus dominar a mente, vai dominar as emoções, vai dominar o corpo. E é por isso que o cristão precisa estar entendendo bem que a sua mente precisa estar preservada por Deus, né? Precisa estar controlada por Ele. E o senhor perguntou quais são as principais. Acredito, pastor, que a gente deve também ler Efésios 6,16, porque vai dizer lá que o inimigo, eu vou ler 6,16 de Efésios, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Isso fala de uma ação externa para tentar adentrar no ser humano. A gente trabalhou isso na lição número 3, não é isso? Quando a gente falou sobre possessão e falamos também sobre a questão do inimigo estar atuando para tentar levar o ser humano a pensar como ele, que a gente precisa guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, para que a gente possa ter cuidado e sim preservá-la para Deus. E acrescentando aqui a sua fala, né, é interessante, professor, que essa palavra cilada no grego é metodeia. Metodeia, que deriva a palavra método, metodologia. Sim, ou seja, são, na verdade, metodologias que o diabo prepara para emboscada, sim, né, como foi falado. E a palavra astuta, né, que o irmão falou aqui, fala de esperteza, manha, sagacidade, malícia, artimanha. Ou seja, ele, ao mesmo tempo, com sua artimanha, sagacidade, malícia, ele prepara a metodologia que vai usar para nos destruir. Observe que o apóstolo, que na lição passada nós estudamos, no capítulo 4 do livro de Tiago,
em que Tiago diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Observe que Paulo diz, ou digo, que Tiago diz que ele vai fugir quando nós nos sujeitamos a Deus e o resistimos. O resistimos como? Numa condição de sujeição a Deus. Porque por força própria nós não temos como lutar. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10:4 de que as nossas milícias não são carnais. A nossa luta não é carnal. Paulo vai dizer em Efésios 6:10 também, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, não adianta tentar lutar espiritualmente com armas físicas. Não tem condições. Não tem condições alguma. Então, observe, a metodologia de Satanás, podemos até dizer que ele utiliza um método, uma artimanha, uma malícia, e ele vai batendo. Quando não ganha, Tiago diz, você se sujeita a Deus, você resiste, ele vai embora. Mas vai embora por pouco tempo, do mesmo jeito lá. O que Tiago está dizendo foi o que aconteceu com Jesus. Perfeito. Lucas, quando vai falar sobre a tentação de Jesus, diz que Jesus foi tentado no deserto. Depois de ser tentado, o diabo o deixou por um tempo. O diabo não está... É como se fosse preparado novamente, né, pastor? Isso, o diabo não está 24 horas buscando armadilhas, não. Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E essa ideia, buscando a quem possa tragar, a ideia de tragar aí é engolir vivo mesmo. Né? Que aí se relaciona com a palavra metodeia aqui, que ele está procurando um momento específico para que ele possa dar o seu ataque. Não é por um acaso que ele é chamado de antiga serpente. Perfeito. Né? Antiga serpente. O próprio Jesus, quando vai falar aos discípulos, claro, no sentido positivo, ele vai dizer assim, vocês têm que ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. A prudência é relacionada à serpente, porque ela fica no seu local, quando vem um agente estranho, ela se acolhe toda e espera um momento exato para dar o bote. Né? Então, a antiga serpente, que é o próprio Satanás, ele tem a sua metodologia. Não pense que ele faz as coisas desorganizado. Ele pensa, ele articula. E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, ele vai esperar o momento de maior fragilidade da sua vida. Isso. Não pense que ele vai atacar no momento que você está alegre, que você está se sentindo cheio de Deus, que você está com muita alegria, felicidade, por bênção. Não é nesse momento. Ele espera o momento em que você está triste. Ele espera o momento em que você está fragilizado. Ele espera o momento em que você está em crise existencial, muitas vezes, em crise de crescimento ou crise circunstancial, e é justamente nesse momento de maior fragilidade, né, irmão Jonas, que ele chega para destruir. O senhor mencionando, pastor, a questão da fragilidade e pegando também uma deixa aqui com fala do presbítero irmão Jonatas, que ele citou foi Efésios, né, capítulo 6 e versículo 16, dardos inflamados. É impressionante a estratégia, como o senhor já vinha comentando. Quer dizer, Satanás não brinca. Satanás não brinca de derrubar as pessoas. Os dardos inflamados, somente assim, um pouco de conhecimento da história, nada mais era do que flechas embebecidas em algum tipo de combustível, que quando aquele dardo vinha, não vinha somente para furar, vinha para que aquilo se agarrasse no escudo e tocasse fogo no próprio escudo. Quer dizer, está quente, o indivíduo joga o escudo fora. Perderia a defesa, né? Perderia a defesa e ficaria vulnerável para as outras setas que não precisava nem mais estar com embebecida com algum tipo de combustível. Quer dizer, observe a estratégia. E Paulo diz muito claro, é dardos inflamados. Quer dizer, é para destruir a tua proteção, que é o escudo, que no caso é a fé, e acima de tudo, para te matar. Sim. Satanás não brinca nesse aspecto. E algo que o senhor tocou interessante, pastor, agora há pouco, quando o senhor disse assim, que o Satanás vai esperar um momento mais frágil, era exatamente o que estava acontecendo com a igreja. Em que sentido a gente pode dizer isso? O líder está passando por um problema, né? O líder está preso pelo Império Romano, e aí a igreja se sentiu fragilizada, e Paulo vai mostrar que não, que na realidade a igreja estava vencendo, por quê? Porque estava evangelizando, estava pregando, só que eles precisavam de um estímulo a mais. O senhor falou de astúcia, eu me lembrei de 2 Coríntios, se o professor puder abrir em casa a sua Bíblia, capítulo 11, o versículo 3, quando Paulo fala exatamente da cena, pastor, que o senhor mostrou agora há pouco. Mas temo
que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, não é? Então a gente precisa ter cuidado, como o senhor estava falando, porque o Satanás é astuto. Ele vai esperar um momento de fragilidade e fraqueza, como aconteceu também no jardim. Ele esperou um momento que Eva estava sozinha e a atacou, não é isso? E acabou levando o casal a pecar. E tem uma coisa interessante, essa questão da fragilidade da igreja de Filipenses, nesse sentido, né? Que Paulo, ele está preso. É bom deixar claro. É uma pessoa que está dentro de uma cela, dizendo a quem está do lado de fora, se alegre. Glória a Deus. Porque quando a alegria vai embora, dá margem à tristeza. Sim. Se a tristeza vem, pode vir a depressão. O problema da ansiedade, não é? Vem a ansiedade, quer dizer, vem tudo isso junto para desmoronar. Que é nesse momento de fraqueza Que o inimigo vai atuar. E Paulo diz assim, né? Alegre-se. Glória a Deus. O que eu acho interessante é que é o preso dizendo, é o preso que está atrás das grades, ele está dizendo assim à igreja de Filipenses, alegre-se. E ele vai dizer, e ele vai mostrar que a alegria na vida do crente independe das circunstâncias, né? Perfeito. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Lá no capítulo 5, que o apóstolo Paulo vai tratar sobre o fruto do Espírito, ele vai dizer o seguinte: mas o fruto, capítulo 5, versículo 22, assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Na versão Almeida atualizada, essa palavra gozo é alegria. É alegria. Isso, como fruto ou do seja, Espírito, como né? fruto do Espírito. Ou seja, independe das circunstâncias, a Glória a Deus. alegria do Senhor estará presente em nossas vidas. E me fez lembrar agora um texto, lá no Salmo de número 43, o salmista, Salmo de número 43, que estava passando também por uma perseguição muito séria, estava doente, passando uma perseguição com inimigos, Deus não ouvia a sua oração, mas veja o que é que o salmista do Salmo 43 ele vai dizer. Salmo 43, vamos partir do verso 2 ao verso 4. Ele diz assim: pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Aqui ele está questionando ao Senhor, né? Ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, os teus tabernáculos. Aí veja o que ele vai dizer agora no versículo 4. Então, irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Aí ele diz: e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Aleluia. Veja que no versículo 2, ele está dizendo: Senhor, por que me tens visto de luto por causa da opressão do inimigo? Mas ao mesmo tempo ele se contrapõe pedindo a Deus a sua luz e a sua verdade para que ele possa ir ao Santo Monte. E quando ele chega no Santo Monte do Senhor, ele descobre uma verdade mais básica da vida cristã. De que a fonte da nossa alegria não são as nossas realizações. Aleluia. A fonte da nossa alegria não é o que eu possuo. A fonte da nossa alegria é o Senhor. É por isso que Jó perde tudo. Perfeito, pastor. Perde tudo. E quando a mulher dele diz: olha, amaldiçoa teu Deus e morre, ele disse: olha, de forma alguma eu receberia do Senhor o bem e não também o mal. Ainda que ele me mate, eu nele esperarei, porque eu sei, ele disse: eu sei, porque convivo, que o meu Redentor, olha, aquele que vai me redimir, veja a fé, a fé em meio à tormenta, o meu Redentor, ele vive. E não só ele vive, agora olha a fé na intervenção, não só ele vive, mas por fim se levantará sobre a terra. Então a fonte da nossa alegria é Deus. Mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio aos problemas, o apóstolo Paulo tinha ânimo para escrever a carta aos Filipenses e dizer aos crentes de Filipe, no capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. A versão Almeida atualizada diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos.
se a fonte da nossa alegria é o Espírito, porque faz parte do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, se faz parte do fruto do Espírito, irmãos, então a nossa alegria independe das circunstâncias, independe de qualquer coisa, mesmo sob o ataque do inimigo, mesmo sob a perseguição do inimigo, mas o mais importante é que temos paz em meio à tormenta. Como conseguiremos vencer os ataques do diabo na nossa mente? Existe alguma fórmula específica? Existe alguma maneira de vencer? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 6, que tem como título Quem domina a sua mente. E no bloco passado nós comentamos sobre a definição de mente em todo o texto bíblico, mostrando no contexto lá de Filipenses, né, as preocupações, né, e as observações do apóstolo Paulo àquela igreja. E ficamos de tratar neste bloco, né, sobre como vencer os ataques do diabo em nossa mente. Mas antes de falarmos sobre isso, gostaríamos, em primeiro lugar, de ler dois textos que eu acho importantíssimos para que possamos compreender como vencer. Né? Precisamos entender a atuação de Satanás nas mentes para depois entender como vencer. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, o texto nos diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo, falando ainda aos Efésios sobre a condição daqueles que vivem sem Deus, cujas mentes estão obstruídas por conta do Deus deste século. É por isso que a gente não pode esperar de uma pessoa que não nasceu de novo, que ela possa compreender as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele vai nos falar em Efésios capítulo 4, descrevendo a condição natural daqueles que ainda não tomaram a sua decisão para Jesus e ainda não passaram pelo processo do novo nascimento. Ele vai dizer no capítulo 4 de Efésios, versículo 18, ele vai dizer, versículo 17, diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, ou seja, o entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância deles, pela dureza do seu coração. Versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Então essa é a condição do indivíduo que vive uma vida sem Deus, tem o seu entendimento obscurecido pelo próprio Deus desse século e está não só obscurecido, mas está longe, separado da vida de Deus, e por conta dessa ignorância, seus corações, e aqui coração aqui não é aquela, como nós falamos, aquele músculo que bombeia sangue, isso, mas a mente está fechada, a mente está corrompida, a mente está travada com grandes fortalezas, que é por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, quando ele vai tratar sobre mente, sobre a mente, sobre esse grande desafio da mente obstruída, no capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 4, ele vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas? Ele diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo diz que só com a palavra, só a palavra, ela é poderosa para desobstruir essa mente que está obstruída pelo pecado e por Satanás, destruindo a fortaleza. E destruindo a fortaleza, qual o próximo passo? Aí Paulo diz, a palavra de Deus, ela entra na mente e vai levar a mente cativa a Cristo, ou seja, a mente vai ser completamente dominada pelo poder da palavra, né, irmão Jonatas? Exatamente, pastor, exatamente. Eu acho que um outro texto que corrobora com o seu pensamento, professor, lá em casa, é Efésios 2, verso 1 até ali o versículo 4, 5, que mostra a realidade do ser humano. E como é que a gente pode mudar? O senhor fez essa pergunta a princípio, né? Como é que a gente pode vencer esses ataques? A primeira questão aqui é renovando a mente, não é? E aí a gente vai precisar ler Romanos 12. É importantíssimo a gente ler esse texto. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto, quando o apóstolo Paulo está citando, ele está falando de uma mudança. E essa mudança, pastor, ela só pode vir a partir do momento que eu renovo a minha mente, não é? E o termo aqui, renovar a mente, é permitir que haja uma mudança. Veja, o pastor traçou aqui como era o comportamento do ser humano. Então, como é que ele vai mudar? Permitindo que o Espírito Santo entre e possa atuar na sua mente para que as ações sejam outras. Então, em primeiro lugar, renovando a mente, pastor. Irmão Jonas, o irmão Jonatas falou aqui sobre a renovação da mente. E esse texto que eu acho fantástico, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, não vos conformeis, mas transformai-vos. Paulo faz já um trocadilho, não se conforme, se transforme. Mas ele vai explicar como se dá essa transformação. Essa transformação vai se dar como? Pela renovação do vosso entendimento. E, aliás, a renovação do entendimento, a priorização de Deus como centro da nossa mente, isso é o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças. Ou seja, a palavra coração ali, como nós já aprendemos hoje, vai se aplicar exclusivamente a entendimento. O que o primeiro mandamento vai dizer? Vai dizer, olha, Deus quer que você o coloque como prioridade em toda a sua vida. Perfeito. Num versículo muito bom, o senhor está lembrando através da sua fala, Colossenses, capítulo de número 2, capítulo 3 de Colossenses, e o versículo número 3, já pegando também aqui a deixa com o presbítero irmão Jonatas, capítulo 3 do livro de Colossenses e versículo 1. Vamos ler ele completo, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quer dizer, mais uma vez a palavra pensamento. O que é que deve dominar realmente a mente do crente? As coisas que são do alto. Que coisas são essas que são do alto? Está aí a palavra de Deus. Aí com ela vem as atitudes da oração, vem as atitudes dos princípios. Por isso que a Bíblia diz de maneira muito clara, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Agora, não é simplesmente entendimento humano, é de uma mente transformada pelo poder de Cristo. Como o Senhor citou, 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4, esta mente estando sendo submetida, subjugada a Cristo, aí sim ela pode se transformar por essa renovação desse entendimento. Essa é a razão. Por isso que a gente só guarda a nossa mente se a gente tiver submetido realmente a Cristo, pensando nas coisas que são de cima. A frase básica para isso tudo aqui é: naquilo que a gente pensa é o que a gente é. Provérbio capítulo 27, versículo 3, se o senhor permitir, lembrando desse versículo, Provérbios, eu acho interessante o que o sábio, ele diz, Provérbio, capítulo 23 e o versículo 7. Provérbio, capítulo 23 e versículo 7. Aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente é. Diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é, ele te dirá. Então, aquilo que a gente imagina, aquilo que mais ocupa a nossa mente, com certeza é aquilo que a gente vai se tornar ao longo do tempo. Há um outro texto, Provérbios 4, 23, diz assim:
sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E aí coração, mente, né? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, a mente, ela é o centro, eu sempre costumo dizer assim, que a mente é a sala de jantar da alma. Né? O que nós enviamos para a mente é aquilo que a mente vai se alimentar. É claro que quando falamos de que o Senhor deve estar dominando o centro da nossa mente, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, como foi dito em Colossenses 3, não está dizendo que você deve se desconectar de uma vida social. Não, eu só vou pensar no céu, não vou querer mais estudar, não vou querer... Não, o texto não quer dizer isso. O texto quer dizer que... vai para o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, né? Tudo que você fizer, tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Ou seja, Deus deve ser glorificado em todos os momentos. Deus deve ser glorificado quando você trabalha na sua empresa. Isso. Deus deve ser glorificado quando você vende a sua mercadoria na feira. Deus deve ser glorificado quando você estuda lá na sua faculdade, na sua escola. Deus deve ser glorificado na rua. Deus deve ser onde quer que você esteja, Deus deve ser glorificado. É essa prioridade, né, que o texto está falando. Então, nós devemos renovar a nossa mente. E como é que nós renovamos a nossa mente? Pela palavra. Sim. O salmista do Salmo 1, ele diz assim, que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita. Isso. Fala de mente, medita de dia e de noite. Além de renovar a mente, de guardar a mente, irmão Jonatas, rapidinho, que o nosso tempo já está estourando, que outros conselhos poderíamos dar ao professor para estar aplicando em sua sala sobre como vencer aos ataques do diabo em nossa mente? Pastor, eu acredito que seja principalmente aquele texto que o senhor já citou, né? Tiago 4 e 7, mais um texto que a gente precisa ler, sujeitando a nossa mente ao Senhor, né? Veja, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O senhor citou isso no primeiro bloco. Veja que interessante, professor Jonas. A atitude de vitória contra Satanás não é uma atitude humana. O senhor já disse isso também aqui hoje, quando o senhor falou do armamento. Qual é a primeira atitude, né? Levar a mente, renovar a mente, mas a primeira atitude é de sujeição, é permitir que Deus seja o centro. Eu achei muito bonito, pastor, quando o senhor falou, que não é só uma questão de estar pensando o tempo todo em Deus, não é só isso. É viver uma vida pela qual Deus é visto. E isso fala de sujeição. Então, uma grande realidade que a gente precisa entender é sujeição. Interessante que um dos autores de livros, ele diz que essa palavra sujeição é se colocar no seu lugar. Não é? É você estar no lugar dizendo assim, não, meu lugar é esse. Eu vou viver assim e isso levará à vitória de Deus sobre a minha carne, sobre o diabo, sobre essas questões Eu lembrei agora de um provérbio popular que diz assim, mente vazia é a oficina do diabo, né? E é interessante que a orientação de Deus, enquanto a orientação desses grupos heterodoxos orientais você deve esvaziar a mente para entrar em contato com o ser superior, a visão bíblica vai no sentido contrário. Paulo vai dizer tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é amável, se alguma virtude nisso estejam ocupadas. A Bíblia não fala de esvaziar a mente. A Bíblia fala de ocupar a mente. A mente do crente deve ser ocupada. E ocupada como? Lendo a Bíblia, ocupada com boas leituras, ocupada com boas leituras, com a Bíblia. Com a abóbora do Senhor, né, pastor? Tem tanta coisa para fazer pela obra. Tem tanta coisa, irmão. E até as atividades do dia a dia, né? Tem pessoas, né, e muito mais hoje no mundo das redes sociais, tem gente que gasta mais tempo com rede social do que até mesmo com os estudos, né? Com os estudos, vai estudar história, meu jovem, minha jovem que está nos acompanhando. Estude história, geografia, português, química, física. Tire tempo, ocupe sua mente. Se sua mente está vazia, é a oficina de Satanás. Satanás só vai botar coisa que não presta na sua mente. Entendeu? Então, ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Ocupe sua mente com as coisas que edificam. Procure se qualificar, procure ler, procure crescer, que é isso que vai nos levar, queridos irmãos, a estarmos, vamos assim dizer,
desenvolvendo estratégias para impedir que Satanás possa atuar na nossa mente, irmão Jonas. Perfeito. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 1, né? Arme-se com esse pensamento, Glória a Deus. né? Arme-se, né? Quer vencer, tem que estar armado. Tudo isso aqui que nós estamos discutindo, se a gente pegar esses princípios e se armar nossa mente, fica mais difícil para Satanás nos derrubar. Então é isso que fica com o professor da escola dominical. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Arme-se com esse pensamento. Que pensamento é esse? É o que está contido na palavra de Deus. É como o Senhor disse, ninguém vai se desconectar do mundo. Por outro lado, a gente se conecta mais ainda com Deus. Até porque Jesus disse que não era para tirar a gente, mas livrar do mal. Com certeza que não tem como a gente se livrar desse, não vai viver fora do mundo, né? Por sinal, quando a gente está com a mente armada com os princípios da palavra de Deus, aí fica mais fácil para conviver no mundo e, acima de tudo, ganhar almas para Cristo, que é o mais importante. E são orientações tão simples, né, que é renovando a mente pela palavra, guardando a sua mente, sujeitando a sua mente a Cristo, ocupando a mente com coisas boas, com leituras boas. Faça uma avaliação do que é que você está lendo, do que é que você está assistindo. Verdade. Você quer saber com que a sua mente está ocupada? Basta você parar e pensar, o que é que eu passo todo dia pensando? O que é que minha mente está ocupada? O que é que eu passo todo dia pensando? É o que vai dizer com que você está se ocupando todo dia. A nossa escala de valores vai determinar as prioridades da nossa mente. Então, se porventura, professor, tiver algum aluno seu que precisa ser orientado com relação à escala de valores, esteja orientando o seu aluno. Traga à mente do seu aluno essa necessidade dele ocupar a sua mente com coisas boas, reavaliando o que ele está assistindo, reavaliando o que ele está lendo, reavaliando as suas amizades, reavaliando o seu modo de vida, reavaliando, né, se ele tem o seu momento devocional com Deus. Tudo isso, irmãos, são atitudes tão simples, né? Tão simples, mas tão necessárias para que possamos ter uma vida espiritual sadia. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Irmão Jonas, vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, queremos desde já te agradecer por essa grande oportunidade e pedir a tua bênção poderosa, Pai, sobre as nossas vidas. Deus eterno, abençoa o nosso pastor presidente, pastor Hilton José Alves, e também, Deus, te pedimos por cada professor da escola bíblica dominical que irá ministrar essa lição. Instrumentaliza teus servos, ajuda cada um deles. Abençoa também os alunos, meu Deus. Senhor da glória, usa de misericórdia, vem nos ensinar. Teu Espírito Santo é o nosso verdadeiro professor, para que tenhamos as nossas mentes cativas e obedientes à tua palavra. Senhor, fica conosco, meu Deus, nos ajuda, nos ensina, nos conquista cada dia mais e nos permite que nós venhamos a ser, Pai, conquistados por ti, que a nossa mente seja tua, porque ela já é tua. Deus eterno, fica conosco e abençoa cada um dos alunos e professores e dos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos sobre quem domina a sua mente. Na próxima semana, veremos a 7ª lição deste trimestre, que desenvolverá o tema Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e sábado às 22 horas e aos domingos às 7h30 da manhã. Também está disponível no nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.